Calma, o vídeo dessa semana já tá pronto, eu tô aqui me preparando já para os próximos vídeos, mas eu queria muito dividir com você o motivo do vídeo dessa semana, o Tá Lendo o Quê? Ele foi gravado em Tiradentes. E por que eu fiz isso? Quando a gente foi para fazer a feira literária de Tiradentes, e você viu vários vídeos sobre isso, fiquei pensando, o que será que essa galera que visita a feira de livro gosta de ler? Achei que eles poderiam ter dicas interessantíssimas, e tiveram. Temos vários escritores dando dicas, várias pessoas nas ruas comentando livros incríveis. Então acho que você vai amar. E ó, já pega o caderninho, já pega a caneta e já vai anotando as dicas, que são ótimas. Bom, eu acabei de ler o seu livro, mas eu quero saber o que você está lendo nesse momento. Eu agora estou lendo um livro chamado Jesus, que é de um autor que leu os 4 livros do Evangelho, né? Mateus, Lucas, Marcos e João, e ele fez um compilado, assim, contando toda a história, como se fosse uma coisa só. Cronologicamente. Cronologicamente. Então é muito interessante. Mas você que já tem tanta informação sobre Jesus, ainda te surpreendeu o livro? Sempre surpreende, porque o que eu acho interessante na história é que realmente, quando dizem que a palavra é viva, a palavra é viva. Assim como é o teatro. É uma coisa que acontece a todo instante, mistérios surgem, coisas que você não esperava, e revelações e olhares de outros prismas. É realmente vivo. Eu não sei, Ana, se eu sou uma pessoa muito idealizadora, mas eu acho que muitas vezes a escola tira o prazer de ler. Você concorda que poderia ser dissociado, sei lá, da prova de português? Teria, tudo bem, interpretação de texto da prova, mas o livro em si não tem essa cobrança? O bom mediador de leitura sabe conversar com a criança e vendo se ela leu, entendeu, que estímulo ela tira da leitura, etc., sem precisar fazer prova, né? Posso te perguntar, o que está lendo, Ana Maria Machado? Eu estou lendo um livro de um grego chamado Nikos Kazantzakis, que foi quem escreveu o Zorba, o grego, mas o que eu estou lendo é o livro de memórias dele, que é um livro muito interessante. Giovanni Martins, a gente está com uma coluna dando sugestões de livro. Então eu quero saber o seguinte, você está lendo o quê? Agora, nesse momento, eu estou relendo Os Despossuídos, da Ursula K. Le Guin, um livro muito importante, para mim foi muito importante quando eu fazia o Via Appia, e é uma referência também importante para esse novo livro que eu estou fazendo agora. Então, eu recomendaria esse livro, que é de uma escritora norte-americana que, apesar de bem conhecida pelo mundo, acho que ela é pouco lida ainda no Brasil, fica essa recomendação. Leonel, você é professor de história? Sim. Você está lendo o quê? Devassa da Devassa, que é um apanhado, um estudo profundo sobre a história da Inconfidência Mineira. E aqui a gente está bem no largo, que é o Largo do Sol, onde tem a estátua de Tiradentes, né? Aqui não chamava Tiradentes, obviamente, a cidade anterior a ele, mas homenageia hoje a figura dele, né? Em 1889, quando o Brasil deixa de ser império e se torna uma república, então, em homenagem a esse, podemos dizer, esse herói da pátria, então a cidade é rebatizada de Tiradentes. Eu tive em Auschwitz recentemente, sabe, a convite de uma organização israelense. E aí eles nos deram o livro É Isso um Homem, do Levi, do Carlos Levi, né? Levi ou Levi, que é o relato mais espantoso sobre aquela coisa inacreditável que aconteceu, e foi há 80 anos, porque a liberação foi no dia 27 de janeiro de 1945, e a gente tem que lembrar que 80 anos é ontem. O Bob Dylan já era nascido e está tocando ontem. Pode acontecer de novo. O nazifascismo em ascensão, o nazismo ganhou na Alemanha, e é uma coisa impressionante, deve ser lido por todo mundo. Olha que delícia de encontro. A Paula trabalhou comigo no Encontro como roteirista, é autora, e aí eu vou aproveitar para botar lá na nossa coluna e saber o seguinte, você está lendo o que nesse momento? Débora Levi, que é uma autora maravilhosa, sul-africana. Esse livro chama O Custo de Vida, ele está publicado no Brasil também. Eu recomendo muito, é um livro de uma mulher muito sensível, aqui falando sobre o divórcio dela. Eu li Hot Milk, que fala de uma relação de mãe e filha também muito forte, achei super bom também, mas eu já acabei. E agora já fiquei com vontade de pegar esse. Eu quero uma dica sua. Você tá lendo o que no momento? Eu terminei ontem, chama Pessoas Normais. Mas eu não gostei tanto. Eu esperava muito, acho que eu coloquei muita expectativa. Aí quando fui ler, não foi exatamente o que eu imaginava. E você, tá lendo o quê? Bom, Fátima, no momento eu estou lendo Ainda Estou Aqui. É um livro fantástico, apesar de ter sido lançado já há alguns anos, né? Não tive a oportunidade de ler. E tô gostando muito. E você viu o filme? Não, ainda não. Acho uma ótima ideia. Lê e depois vai ver então. A leitura é sensacional, né? E ter essa oportunidade de passar para a filha é fantástico.
você tá lendo o quê? Olha, eu tô lendo um livro gringo, que é o Crossing the River, que é do Carol Phillips. É um livro que ganhou, sei lá, o Bookman Prize de 1993. O que você sente quando você vê, assim, tantas crianças frequentando uma feira literária como essa? Nossa, eu sinto esperança, um quentinho no coração, né? Eu acho, Fátima, que a literatura, ela é um objeto de desejo do brasileiro, né? Eu acho que as pessoas não leem mais por questões monetárias, porque livro é caro, ou porque às vezes nem é a questão do preço, é você achar que aquele universo não é para você. Quando tem um evento assim, que você vê que está perto dos autores, ouve as pessoas falar, pega o livro, folheia, você vê, nossa, isso é para mim também, né? Bom, eu já li, mas vou sugerir Solitária, da Eliana, que é maravilhoso. Eu acho que a gente ajuda a entender um pouco mais do nosso país. E você, tá lendo o quê? Eu li meu último livro, foi da Júlia Rocha, que são os pacientes que curam no SUS. E eu que faço medicina, a gente fica vendo no SUS o cotidiano, e ela traz muitas histórias que faz a gente no consultório ver coisas assim muito diferentes. Então abre o olho muito grande, sabe? É muito bom o livro, eu recomendo demais. E você gosta de ler e veio à feira literária? Eu adoro ler. Eu tenho metas no ano, né, pra ler. E eu comecei a ler livros de romance, que eu gostava mais, e agora eu tô tentando mudar a minha literatura. E eu comecei com esse da Júlia Rocha. Então, assim, magnífica, muito bom. Que bom, Sim. Parabéns, viu? Continua. Vou agora interromper aqui a conversa. O que você tá lendo e que você acha que vale a pena ler? Pra ser bem sincera, eu tô terminando de reler os 100 Anos de Solidão, porque eu acho que sempre vale a gente reler clássico. E a série te fez reler? Sim. Os ilustrados pelo Roger Mello, você lê também? Não só ilustrados, como escritos. Pelo Roger. E eu tô lendo um livro chamado El Espía del Inca, um livro incrível que fala dessas raízes, que fala da filosofia andina, do Taiwan Tissue, desse mundo dividido em 4, desse mundo partido, e tô aprendendo tanta coisa. A Lilian também é escritora. Lilian, o que você sugere? Você tá lendo o quê? Luciane Aparecida, que tem um livro que se chama Mata Doce, que é muito voltado para questões de disputa de terra, que eu acho que é bem interessante, tem protagonismo feminino. Obrigada, adorei as sugestões. Olha aqui, encontrei de novo Bianca, a gente juntas novamente. Me diga o seguinte, tá lendo o quê? Poeta mineira, já que a gente está em Minas, que eu amo de paixão, que é a Ana Martins Marques. Tem um livro dela chamado Livro das Semelhanças, que para mim é uma poeta mineira, assim, divina. Eu sei o que vai acontecer comigo depois desse quadro, porque cada hora tem uns 20 sugestões que eu já fico querendo ler. A gente está colhendo dicas de livros que valem a pena. Então, você está lendo o que no momento? Um Defeito de Cor. É um livro inspirador que todo mundo devia ler para conhecer a história, né, do país, a história dos negros no país. Uma dica maravilhosa. Dou um passo, esbarro num escritor, dou um passo, esbarro numa leitora, dei mais um passo, esbarrei numa que tem clube de leitura. Quantos? 6 clubes em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Meus 20 minutinhos é o nome. Ai, Paula, me fala uma coisa. O que você tá lendo? Tô lendo com o clube A Elegância do Ouriço. Relendo, na verdade, com as meninas do clube. E por que você sugeriu esse livro pra gente? Eu sugeri porque é um livro que eu tenho algo que eu inclusive compartilho com a Marta Medeiros, que é uma questão de esquecer muitas vezes o que eu li. Esse livro eu nunca esqueci. Eu li em 2018 e eu lembro muito dele, ele tá muito presente na minha vida. Já quero ler, porque eu também esqueço. Eu li e depois quero lembrar do final, não consigo lembrar. Que bom. Obrigada, Paula. Você que é tão citada por pessoas quando a gente pergunta uma sugestão de livro, o que você sugeriria? Você está lendo o quê? Olha, eu acabei agora de ler um livro que, olha, estou atrasada até, o Edward Louis, né, que já teve aqui no Brasil, que encantou todo mundo, mas o livro dele é realmente espetacular. É o Mudar Método. E assim, é uma aula de vida, né? A gente às vezes reclama de pequenas coisas que a gente passa e ele mostra exatamente o que foi, né, a transformação dele como o escritor que ele é hoje e a pessoa que ele é hoje. Eu adoro tudo que for meio biográfico, que vida real das pessoas, eu tenho uma certa predileção. Não é à toa que você escreve sobre a vida, né? Eu adoro. Obrigada, Marta. Obrigada, querida. E aí, pessoal, não faltam dicas boas, né? Tanta coisa que não dá para guardar tudo na cabeça. Então já anota e se você gostou, curte, compartilha, ativa o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando tem vídeo novo. E como você já sabe, toda quinta-feira, a partir do meio-dia, a gente está com uma novidade para você. Beijo e até a próxima!